Olá pessoal, nesse vídeo vamos conversar sobre a apresentação online do TCC e como preparar a apresentação gráfica, a preparação do ambiente de defesa e também como ocorre o processo de defesa propriamente dito. O primeiro passo, pessoal, é preparar a apresentação gráfica, o material visual para a apresentação no dia da defesa. E a primeira tarefa é preparar um roteiro do que será apresentado nesse momento da defesa, que deve considerar o tempo que vocês têm de apresentação. Pelo regulamento do trabalho de conclusão de curso, o tempo de apresentação é de 20 minutos no máximo e no mínimo 15 minutos. Assim, o primeiro passo é organizar e separar o conteúdo que será incluído na apresentação. Não será possível, nesse tempo, apresentar tudo o que está escrito. É necessário selecionar as partes mais importantes. E aí a gente vai fazer essa seleção do conteúdo, né? Então vamos lá. Um trabalho de conclusão de curso, ele tem basicamente esses capítulos. E aí a gente vai ter que selecionar o que é o mais importante para colocar na apresentação. De forma geral, eu oriento que vocês façam como? Comecem separando um slide com o objetivo de vocês. Toda pesquisa, ela começa de um objetivo. Não que os slides ficarão nessa ordem, mas a preparação do roteiro de vocês. Então, vocês vão precisar de um slide para o objetivo. Num segundo momento, um slide com a conclusão, que é a resposta daquele objetivo. Pronto, vocês já têm duas partes que precisam estar marcadamente ali na sua apresentação. Depois disso, vocês têm que trabalhar com a metodologia, ou seja, o caminho que vocês percorreram para alcançar aqueles objetivos. Os trabalhos do tipo relato de caso não terão essa parte. E aí, nós passamos para um capítulo que são os resultados, ou o relato de caso para esse tipo de TCC, ou a revisão da literatura para os TCCs do tipo pesquisa bibliográfica. Esse capítulo, junto com o capítulo discussão, são também importantíssimos, que tem a inovação do trabalho e do tema que vocês estudaram. Então, é muito importante que os resultados sejam apresentados de forma clara, que o relato seja completo e que a revisão da literatura também atenda ao estudo do tema como vocês se propuseram. E a discussão, que é onde vocês vão fazer uma reflexão daqueles resultados, discutindo com a literatura. Por final, a gente vai fazer a introdução, apresentando o trabalho, fazendo com o tempo que sobrou. E a revisão da literatura, se for necessário. Isso vocês vão decidir com o orientador de vocês. É muito importante que conversem com o orientador de vocês para saber qual parte vocês podem ou não cortar da apresentação. Mas sempre lembrando que aquelas partes que nós apresentamos anteriormente são extremamente importantes. E aí vem a questão, Como é que fica o visual gráfico? O que pode e o que não pode ser feito? Nós não temos uma normatização específica para esse visual, tá? Eu deixei para vocês um material, uns vídeos para vocês assistirem com algumas sugestões para a apresentação gráfica, mas isso tem muito do gosto pessoal de cada um. Algumas recomendações são clássicas, de não colocar muito texto, colocar mais imagens, esquemas, isso sempre permanece. Uma pergunta que a gente recebe: quantos slides eu posso ter? Não existe uma resposta para essa pergunta. Isso depende da adequação do conteúdo que vocês têm ao tempo disponível para a apresentação. Qual programa eu vou utilizar para fazer a minha apresentação? Aquele que vocês conseguirem utilizar da melhor forma possível. Existem vários e vocês vão utilizar aqueles que estão mais familiarizados. Posso usar cores na minha apresentação? Sim, é possível. Lá no nosso vídeo que eu deixei a indicação, eles citam algumas formas de combinar as cores.
E também qual o tamanho da fonte? Posso usar uma fonte diferente? Pode. Qual o tamanho que você deve usar? Aquela fonte que você consiga ler, que fique claro, que o slide não fique com muita informação e que possa ser lido. É importante, né, não colocar muito texto, senão o slide fica de difícil leitura, fica mais parecendo um livro e não uma apresentação. Então, trabalhar com tópicos, imagens, sempre lembrando de inserir as citações, né, da forma como nós aprendemos, com o ano. As citações podem ficar menores num cantinho, mas sempre que não for uma fala de vocês, inserir as citações ali na apresentação é importante. E depois que vocês finalizarem esse roteiro, elaborarem os slides, muito importante fazerem um ensaio, pessoal. Treinar várias vezes a apresentação de vocês. Isso é muito importante porque isso dá tranquilidade na hora da apresentação. Vocês conseguem falar de forma mais fluida, natural, sem aquelas repetições de palavras, porque vocês não sabem o que virá no próximo slide, então a gente fica repetindo então. Isso pode tirar um pouco a fluência da apresentação. Então ensaiem a apresentação, treinem bastante, releiam os slides, identifiquem se não tem nenhum erro de ortografia, se a visualização está boa, se o conteúdo que vocês têm está cumprido o tempo previsto. Tá bom? Vocês podem até utilizar algum recurso de fazer uma videochamada para um amigo e apresentar para ele, gravar o tempo de vocês, fazer um vídeo gravando para que vocês se assistam depois e verifiquem onde que precisa ser modificado. Em seguida, pessoal, a gente precisa preparar o nosso ambiente, né, e separar os equipamentos para a defesa. O ideal é que vocês selecionem um ambiente que tenha silêncio, né? Que não tenha muita gente transitando ali, se possível, tá bem? Então, vocês podem combinar com as pessoas da família de vocês que durante aquela hora vocês vão apresentar o TCC de vocês e que seria importante, se for possível, que haja uma colaboração em relação ao silêncio. Procure desligar o celular ou deixar o celular no modo silencioso, tire tudo que vai distrair vocês durante aquele momento que é tão importante, tá? O fundo, né, onde vocês vão aparecer na câmera, não precisa ser um fundo especial, mas preferencialmente que esteja organizado, pode ser um fundo liso, uma parede lisa, não há nenhum problema, é um local adequado para vocês apresentarem, tá bom? Evitem lugares, né, com muita movimentação, se possível um lugar mais silencioso na casa. Verifiquem se nesse lugar onde vocês vão apresentar há uma boa conexão de internet. A gente sabe que às vezes em alguns pontos da casa o sinal não é tão bom, então procurem ficar num lugar com melhor conexão, ok? E também cuidem para o quê? Para que vocês tenham também a utilização, se possível, de um fone de ouvido. Pode ser o fone mesmo que vem no celular, se vocês tiverem acesso a esse equipamento. Não precisa ser um fone especial. Esses fones geralmente já têm um microfone e a captação do som costuma ficar melhor quando dá a utilização dos fones, tá bom? Outro aspecto importante no local onde vocês vão fazer a apresentação é que seja um local iluminado, tá bom? Tem que ter cuidado para não ter uma luz vindo de trás, porque aí dá aquele reflexo na tela e a pessoa não consegue ver vocês, mas uma luz indireta que vocês possam ser vistos adequadamente pela câmera. Separem o computador, né, o notebook ou um celular com câmera para que vocês apareçam na reunião. Eu vou deixar uma indicação de um vídeo que ele ensina, se a pessoa quiser, usar o computador para projetar e um celular para aparecer e falar através dele, porque aí, fazendo dessa forma, vocês conseguem manter a tela com a projeção e conseguem continuar vendo as pessoas da reunião, né, os professores, o seu orientador pela tela do celular, tá bom? Então eu vou deixar um vídeo que tem uma explicação
de como que vocês fazem isso usando o Google Meet. Não é obrigatório, se não for possível não há problema nenhum, vocês podem apresentar apenas de um dispositivo, sem nenhum tipo de problema, tá? E é importante também vocês deixarem uma cópia da apresentação com o orientador de vocês. Caso haja algum problema, né, durante a projeção, o orientador pode fazer a apresentação, a projeção da apresentação e vocês vão apresentando, falando e ele vai passando os slides. O professor vai funcionar como um backup, tá bom? Bom, no dia da apresentação, o que vocês vão ter? O computador, o celular ou não, fone de ouvido e verificar se for um notebook, se está com bateria, já deixa carregando, né? Deixa a bateria próxima para não ter nenhum problema durante a projeção. Eu recomendo também que vocês, tá? Separem um copinho d'água. E aí eu botei o desenho de um copo com tampa, desses que às vezes a gente usa para levar na rua, para praticar esporte. Por quê? Porque na hora a gente pode fazer um movimento brusco e derrubar o copo e molhar tudo. Então, se for um copinho com tampa, eu acho mais seguro. E para que a água? Porque vocês podem ficar nervosos ou então começar a tossir durante a apresentação. O copinho de água ali vai deixar vocês mais tranquilos. Vocês bebem a água e continuam a apresentação. E também um bloco, um caderninho, alguma coisa que vocês possam anotar. Anotar o que, professora? Se eu que vou falar. Durante a arguição, os professores da banca vão fazer sugestões de correções, de acréscimos, de recortes. E aí vocês vão anotando essas considerações que o professor está fazendo durante a arguição. Se for possível também, é interessante vocês terem uma cópia do TCC com vocês, para que vocês possam acompanhar a leitura, porque durante a arguição, muitas vezes o professor fala na página 12, no segundo parágrafo, você escreveu assim, assim, assado. Aí é interessante que vocês possam acessar esse documento, né, e ler o que está escrito na página 12, então ter acesso à versão escrita do TCC. Pode ser na tela, vocês vão acompanhando a versão digital ou uma versão impressa, mas é sempre bom estar com o arquivo ali, se vocês forem acompanhar pela projeção do computador, tá bem? Então, ou a versão escrita ou a versão digital para acompanhar a leitura. E aí agora a defesa vai começar, né? Então, uns 30 minutinhos antes, vocês vão para o lugar da apresentação, já sentem lá, se acalmem, fiquem já preparados até chegar o horário de acessar a sala virtual. Como que a defesa vai acontecer? É o professor orientador que vai conduzir a defesa, tá bom? Ele recebe um roteiro com todas as etapas e já tem um documento próprio com tudo que ele vai falar, como que ele vai fazer a abertura da sessão de defesa e ele vai conduzindo todas as partes. Então, ele inicia cumprimentando a todos, apresenta as normas e passa a palavra para vocês. E aí, vocês já vão começar agradecendo de forma bem rápida a presença de todos ali, incluindo a presença dos professores da banca que fizeram a leitura do seu trabalho, que tem por título tal, e foi orientado pelo professor tal, e dali vocês já começam a falar a apresentação. Não dá para perder muito tempo fazendo toda essa iniciação, porque vocês têm só, no máximo, 20 minutos para apresentar. Então, faz essa apresentação, esse agradecimento e já inicia a apresentação, tá bom? Durante a apresentação, o que é importante observar? O posicionamento de vocês em relação à câmera. Mantenham-se sempre olhando para a câmera, isso dá dinamismo para a apresentação, né? Vocês têm uma interação com quem está assistindo vocês. Falem com motivação, com dinamismo, com ênfase, mostrando o quanto aquele trabalho é importante para cada um de vocês. Mantenham a formalidade do momento, tá bem? Cuidem com a velocidade da fala para não falarem rápido demais ou muito arrastado, de forma que vocês consigam pronunciar todas as palavras e ser bem compreendidos. Vocês podem usar o
o recurso de apontar para a tela para indicar algumas partes importantes, mas com cuidado para não cair naquela síndrome da ponteira giratória que fica girando e deixando a pessoa confusa, tá? E um tópico muito importante, não façam leitura da tela, né? Não tragam slides cheios de texto que vão levar vocês a ficar lendo ao invés de explicar o conteúdo. Então procurem elaborar slides com menos texto, com mais tópicos, imagens, para que vocês possam então, a partir daqueles pequenos lembretes que tem ali no slide, desdobrarem e desenvolverem a apresentação. Terminada a apresentação, vocês vão devolver a palavra para o professor orientador e aí vai começar o momento da arguição. Como é isso? Vocês vão terminar de falar, o professor orientador vai passar a palavra para o primeiro membro da banca. E aí o que vocês devem fazer? Primeiramente, ouvir atentamente as considerações desse professor. Ele leu com muito cuidado, com muita atenção ao trabalho de vocês e com certeza ele vai trazer alguma consideração importante. Durante a fala desse professor, é importante que vocês anotem, né, o que está sendo dito para que vocês se lembrem durante o momento de elaboração da versão final de tudo o que foi dito e vocês possam então transcrever as sugestões para a versão final do TCC, tá? Tenham calma, a banca é muito cordial, muito respeitosa. Com certeza ela vai trazer críticas e sugestões, mas com a intenção de contribuir para o trabalho de vocês. Então não fiquem preocupados, vocês vão conseguir responder o professor, vão conseguir saber, entender, interpretar o que está sendo sugerido ali, não precisam ficar apreensivos, mantendo sempre o respeito e a formalidade, se dirigindo a esses professores por professor, tá bem? Ainda que eles sejam do convívio de vocês. E ao final da fala de cada professor, você agradece, então, por todas as sugestões que ele trouxe ali naquele momento. Terminada a fala de um professor, será o momento do segundo professor, depois o seu professor orientador, ele é o último a falar. Quando ele terminar, os 3 professores sairão da sala e farão uma reunião por videochamada, tá bem? E você e os seus convidados permanecem na sala. Nessa reunião, os professores vão conversar e vão decidir pela nota que você vai receber. E eles vão preencher um formulário de avaliação que eles já receberam um link lá no e-mail. E o presidente, que é o professor orientador, vai preencher o formulário com a ata, que é a ata de defesa do seu TCC, que encerra, então, o processo todo de defesa. Terminada essa reunião que eles fazem por videochamada em separado, eles voltarão para a sala do Meet, você vai continuar lá esperando, seus convidados também, e aí o professor vai fazer a leitura da ata com o parecer do seu trabalho. Nesse momento, então, vocês concluíram a apresentação e aí o professor passa a palavra para vocês. É o momento de vocês agradecerem a todas as pessoas que contribuíram para que vocês chegassem até ali e concluíssem essa etapa tão importante na graduação de vocês. Eu desejo uma excelente defesa de TCC para todos vocês e que essa seja mais uma lembrança feliz do curso de graduação.